Fala pessoal, começando hoje mais uma série aqui no canal, a série de investimentos alternativos. A ideia dessa série vai ser trazer investimentos que não são muito falados por aí, tá? Então como investimento em ouro, criptomoeda, cannabis, próprio COI, então commodities como um todo. Então a ideia é trazer como você consegue investir nesses produtos, tá? Então nunca sendo uma recomendação de compra, mas sim explicando o racional por trás de cada um e como você consegue alocar nesses produtos. Tá? Então, quais são os veículos de alocação nesse tipo de produto. Então, já sabem, temos 2 vídeos por semana de comparação de ativos. Agora começa a série nova que vai vir todas as quintas-feiras. Tá? Então, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, de ações, investimentos. E também tenho meus pitacos ali no domingo, onde eu dou uma opinião sobre qualquer assunto. Meio que traz uma opinião sem nenhum dado específico, simplesmente com a minha experiência que eu tenho. Legal? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o ouro, tá? Então, claro, não é recomendação de compra, simplesmente vou te explicar alguns racionais por trás de investimento em ouro e formas de você acessar para você ter certeza daquilo que você está fazendo, tá? Então, com essa crise que a gente está passando em 2020, né, do coronavírus, o ouro se valorizou muito. Então, isso criou uma demanda muito grande por informações em como investir o ouro, se é um bom investimento, se não é. Então, pode ser que você tenha visto rendimentos de fundos como esse, que está aparecendo aí, de 61% só em 2020. Tá? Então, um ativo que subiu, um fundo, né, subiu 61% só em 2020, chama muito a atenção. Estava tudo caindo e um fundo subiu 61% esse ano de queda. Mas quando a gente olha um pouco mais para trás, então puxando históricos um pouco mais longos, a gente já vê que o ouro não tem um retorno assim tão bom comparado com outros ativos, tá? Como a gente pode ver isso? Vou colocar aqui um outro gráfico, para vocês darem uma olhada, que é basicamente o ouro, que é a linha em laranja, versus ações da Berkshire Hathaway, que é a linha branca. Que a linha branca, basicamente, ela é... Desculpa, né? A Berkshire Hathaway, basicamente, é as ações da empresa do Warren Buffett. Então aqui está comparando desde 98 até hoje, tá? Ouro versus ações da Berkshire Hathaway. A gente vê que a ação, nesse caso, teve um retorno melhor, mesmo o ouro, nesses últimos meses, tendo um retorno bem acima do normal, tá? E quando a gente puxa esse histórico para um prazo mais longo ainda, tá? Então isso aqui é antes de 1999, desculpa, 1990 até hoje, tá? 2020. De novo, laranja é a Berkshire Hathaway e o azul é o ouro. Então você vê que a ação se valorizou praticamente 3.000%, contra o ouro se valorizou 341. Tá. Então assim, a gente vê que o ouro se valorizou muito nesses últimos tempos, por causa dessa crise. Então depois eu vou explicar um pouco o racional por trás disso. Mas quando a gente puxa históricos muito longos, ele acaba não ganhando versus outros ativos. Tá? E ainda quando a gente coloca esse gráfico que é o mais histórico, o mais longo que a gente tem, que é desde 1800, tá? Eu vou rapidinho explicar o que é esse gráfico. Então embaixo é a linha do ouro, CPI, o CPI, né, seria a inflação americana. Aí bonds e bills basicamente são os títulos de renda fixa dos Estados Unidos, tá? E por último, stocks seriam as ações. Então isso aqui é o retorno histórico desde 1800 até hoje dessas principais classes de ativos. E você consegue ver que o ouro anda muito em linha com a inflação, tá? Então isso é um dos racionais por trás que as pessoas comentam que no longo prazo o ouro, por ser uma reserva de valor, então é um metal precioso, ele vai sempre tender em linha com a inflação, isso no longo prazo. Claro que no curto prazo pode ter momentos, igual aconteceu em 2020, de ele ter uma alta muito descorrelacionada com o mercado, de proteção, mas a gente vê também que no longo prazo, um prazo bem longo, ele vai andar em linha com a inflação. Tá? Então, assim, um dos pontos que as pessoas não gostam do ouro é que o ouro não gera caixa. Tá? Então, o que seria gerar caixa? Quando a gente tem uma empresa, então você investe numa ação, qualquer que ela que seja, a empresa ela gera caixa. Então o que seria isso? Ela vende, compra, tem os serviços dela e ela recebe dinheiro por isso. Então quer dizer que a empresa, ao longo do tempo, ela vai gerando caixa e gerando lucro que pode ser distribuído por os acionistas. O ouro não gera nada, né? Simplesmente é um metal precioso que fica lá e o preço dele é muito mais dado sobre oferta e demanda. Então se tem mais pessoas querendo ouro, o preço sobe, se tem menos pessoas querendo ouro, o preço cai. Então muitas pessoas têm uma filosofia de investimento para só investir em ativos que geram caixa. Logo, o ouro não entra numa delas. E aí temos outras pessoas que nós vemos que usam o ouro como proteção. Muito por causa disso. Em momentos de maior volatilidade, o ouro acaba se valorizando porque as pessoas estão com medo, né, de investir em ativos de renda fixa ou até ações. E é por isso vão para ativos mais seguros, onde o ouro, por ser um metal precioso e desde sempre, né, foi usado como moeda de troca, eles acabam usando para esse tipo de ativo. Tá? Então, basicamente, o racional que a gente vê é que quem gosta de ativos que geram caixa não gosta muito do ouro, e as pessoas que gostam de ter um pouco de proteção na carteira vão para o ouro. Tá? E um ponto que tem acontecido muito nesses últimos meses, né, os países, os principais países do mundo, Estados Unidos e Europa, o próprio Fed, né, que é o Banco Central Europeu, desculpa, o Banco Central Americano, ele tem imprimido muito dinheiro.
tá? Então ele imprime, basicamente ele é a impressora do mundo. Então isso está trazendo que as pessoas tenham medo que gere uma inflação, isso no curto prazo, porque quanto mais dinheiro você tem, né, na teoria deveria gerar mais inflação. E aí por isso muitas pessoas estão correndo ao ouro por ser um ativo real, né, um ativo físico. Isso te traria uma proteção quando você teria uma alta da inflação, porque a gente comentou, normalmente ele tende a seguir a inflação no longo prazo. Tá? Então esses são basicamente os racionais que ele tem por trás em investir em ouro ou não. Tá? Então tem pessoas que gostam, outras que não. Tentei trazer bem por cima um explicativo por trás de pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Simplesmente trouxe alguns dados para você ter uma ideia de se vale a pena ou não. E um ponto legal mostrar e falar é que aquele primeiro investimento que vocês viram, do ouro que subiu 60% esse ano, a maioria dos produtos que a gente investe para o ouro aqui no Brasil, eles são dolarizados. Então o dólar subiu muito em 2020. Então você tem que ter atenção se o veículo que você está vendo realmente foi o ouro que se valorizou ou simplesmente foi a alta do dólar que trouxe esse retorno, tá? Então esse é um ponto muito importante, que agora a gente vai falar como você consegue investir no ouro aqui no Brasil, para você entender se essa valorização que teve foi do ouro ou foi realmente do ativo, tá? Então primeiro, os ativos negociados em bolsa do ouro é o OZ1D, OZ2D e OZ3D, tá? Hoje que eu estou gravando, que é final de maio, eles estão em torno de R$300 cada um desses ativos. Aí você pode pensar, legal, vou lá, compro R$300, então cada contrato de cada um deles seria R$300. Mas não, né? Esse é o ponto que muitas pessoas acham que é isso e acabam fazendo um pouco de besteira. E por quê? O OZ1D, ele corresponde a 250 gramas de ouro. E o OZ2D 10 gramas e o OZ3D 0,225 gramas. O que isso quer dizer no final? Então quando você compra o OZ1D, é R$300 a grama do ouro. Se você está comprando 250 gramas do ouro, vamos pegar a colinha aqui que fiz as contas, isso traria um custo, né? Você estaria comprando R$75 mil praticamente. E o OZ2D, que é 10 gramas de ouro, próximo a R$3 mil, e o OZ3D, R$67. Aí você pode falar, pô, vou comprar o OZ3D, né? Que é um valor mais acessível, eu consigo comprar e vender ele. O problema é que o OZ3D tem quase nada de liquidez. Então, o contrato mais líquido é o OZ1D. Só que para você contratar o OZ1D, você precisa ter no mínimo R$75 mil. Porque senão você vai lá comprar um contrato, a gente está comprando R$300, e aí quando vai ter liquidação financeira na sua corretora, você vai ver um valor de menos 75 mil. Então toma atenção, se você for negociar direto na bolsa, quanto que corresponde cada contrato que você tem. Tá? Porque senão você pode acabar achando que está comprando valor e na verdade está comprando outro. Caso você não entenda como é que funciona essa parte de contratos, em alocar em bolsa, existem os fundos de investimentos que fazem isso para você. E é de uma forma muito mais fácil. Então aqui na XP a gente tem os fundos da Trend, a família Trend Ouro Dólar e a família Trend Ouro. O que é basicamente? O Trend Ouro é um fundo que acompanha a cotação do ouro, porém sem a variação cambial. Então se o dólar subir ou cair, não faz diferença nenhuma para esse ativo. Então se o dólar subir ele sobe, se o ouro subir ele sobe, se o ouro cair ele cai, mas não interfere nada com o dólar. Se você vai para o Trend Ouro Dólar, ele sim é aquele fundo que eu mostrei no começo do vídeo, que rendeu 61% nesse ano, e ele reflete a variação do ouro mais a variação do dólar. Então se o dólar despencar, ele vai ser um fundo que vai cair, mas se o dólar subir muito e o ouro subir junto, ele vai ganhar nas duas pontas. Tá? E o mesmo OZ, 1D, 2D e o 3D, todos eles é a variação do ouro mais o dólar. Tá? Então você está no risco dos dois ativos, da moeda e também do ouro. E o ponto bom do fundo, qual que é a vantagem do fundo? Você paga administração, né, tem um custo e tudo mais, mas o bom de investir através do fundo é que você coloca realmente o valor que você quer. Então não precisa ficar preocupado se o contrato são 10, 200, 300 gramas, então você vai lá, fala que colocar R$1.000, você coloca R$1.000 no fundo e vai estar alocado esses R$1.000. Tá? Então o próprio gestor ele vai conseguir comprar esses ativos na bolsa e fazer essa alocação para você. Então o fundo, por mais que tenha um custo adicional de administração, você tem essa vantagem de não ficar preocupado quanto que é a gramatura, né, dessa sua compra, e também você consegue aportar no mínimo R$500 de inicial e a cada R$100 você consegue fazer aportes adicionais. Então fica muito mais acessível e muito mais fácil para o investidor conseguir ter essa proteção, caso ele queira ter. Tá? Então a ideia do vídeo era basicamente essa, trazer um pouco do racional de investir em ouro e também as formas que você pode investir. Caso ficou alguma dúvida de como investir no ouro, deixa nos comentários que eu explico melhor como é que você, a parte do operacional, né? Realmente, efetivamente, como é que você compra, tá? E aí caso você queira também entender um pouco mais, tem muitos vídeos que falam sobre ouro até um pouco melhor do que esse, que só dá uma passada por cima para se entender qual que é o racional por trás de comprar o ouro ou não. Beleza? Então, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.